Você já parou para pensar no que realmente acontece nos primeiros minutos do seu dia? Logo que os seus olhos se abrem, antes mesmo de tocar no celular ou de escovar os dentes, algo invisível, mas profundamente espiritual, já está em movimento. O céu está observando. O inferno está tentando atrapalhar. E o seu coração está decidindo em quem vai confiar. É nesse exato momento que muitos se sentem sufocados por pensamentos negativos. A mente, ainda cansada, já começa a sussurrar preocupações. Será que vou dar conta? E se não der certo? E se hoje for mais um daqueles dias em que tudo dá errado? E é aqui, querido ouvinte, que entra a chave que pode mudar completamente a trajetória do seu dia e, com o tempo, transformar a sua vida. Começar o dia na presença de Deus, firmando-se nas palavras eternas do Salmo 27. Esse salmo não é apenas poesia antiga. Ele é escudo para o aflito, espada para o desesperado e luz para quem está caminhando no escuro. Ele começa com uma pergunta que ecoa pelos séculos e continua atual como nunca. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Hoje você está sendo convidado a algo maior do que apenas ouvir uma oração. Você está sendo chamado a uma transformação profunda de mente, alma e espírito. Não importa como você acordou hoje, se com angústia, ansiedade, tristeza ou vazio. Este é um encontro com a palavra viva. E a palavra viva fala. Ela cura, ela confronta, ela fortalece, ela guia. Ao longo deste vídeo, você será conduzido por 7 verdades reveladas no Salmo 27. 7 declarações de fé que, se você abraçar com sinceridade, vão te preparar para qualquer batalha que possa surgir ao longo deste dia e de todos os dias que virão. Você vai aprender a se levantar com coragem, caminhar com confiança e descansar com esperança. Vai descobrir que existe um abrigo invisível, um refúgio indestrutível e uma presença gloriosa que caminha com você mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Mas para que essa transformação aconteça, você precisa ir até o fim. Não pare no meio. Não se distraia. Fique comigo até o último segundo dessa jornada. E ao final você não apenas terá feito uma oração, você terá tocado no coração de Deus e terá deixado Ele tocar o seu. Prepare-se, porque a luz está prestes a brilhar. E ela começa com a primeira verdade. O Senhor é a minha luz, enfrentando os primeiros minutos do dia sem medo. O dia mal começou, e o coração já está acelerado. O despertador toca, a rotina grita, as pressões da vida moderna invadem a mente. E antes mesmo de colocar os pés no chão, muitos já sentem um peso invisível. Medo do que está por vir, daquilo que não se pode controlar, daquilo que talvez nem aconteça, mas assombra mesmo assim. É por isso que as primeiras palavras do Salmo 27 são tão poderosas. Davi não começou com um pedido, não começou com uma queixa. Ele começou com uma declaração de identidade espiritual. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Repare que ele não diz, Senhor, dá-me luz. Ele declara, o Senhor é a minha luz. Essa frase muda tudo, porque se o Senhor é a luz, então não existe espaço real para esta escuridão. E o medo, a ansiedade e a dúvida se alimentam justamente disso, da ausência de luz, da ausência de clareza, da ausência de presença divina percebida. Mas quando você se levanta de manhã e afirma com fé que Deus é a sua luz, você está dizendo ao inferno e ao mundo: hoje eu não caminho no escuro, hoje eu não estou sozinho. Hoje não importa o que aconteça, há uma luz brilhando sobre mim, em mim e através de mim. Agora, vamos entender essa luz de forma espiritual. Na Bíblia, a luz representa revelação, direção, verdade, santidade, consolo. Em Gênesis, foi a primeira criação. Haja luz. Em João 8,12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando você acorda e convida essa luz a te envolver, você está rejeitando as trevas que tentam dominar seu interior. Pensamentos destrutivos, lembranças dolorosas, previsões negativas, sentimentos de derrota. Você está dizendo: não vou viver baseado no que sinto, vou viver baseado no que creio. E eu creio que o Senhor é a minha luz. E o que essa luz faz? Ela mostra o caminho. Ela expõe os inimigos ocultos. Ela acalma o coração atribulado. Ela revela as promessas de Deus escondidas nas entrelinhas do dia comum. Ela transforma o quarto escuro da alma em um jardim de esperança. Começar o dia com essa consciência muda tudo. É como se no lugar do caos surgisse uma ordem. No lugar da dúvida, uma certeza. No lugar da pressa, um propósito.
e no lugar do medo, a fé. Mas aqui vai um ponto profundo. Essa luz não elimina os problemas do dia. Ela apenas te permite enxergar os problemas com os olhos de Deus. Ela te dá coragem para levantar mesmo quando o corpo quer ficar deitado. Ela te lembra que você não precisa esperar o dia melhorar para viver com fé. Você precisa da luz para enxergar que o melhor já está presente. Deus está com você. Então, eu te convido, antes mesmo de olhar para as notificações do seu celular, olhe para o céu, nem que seja em pensamento. Antes de abrir a boca para reclamar, abra o coração para declarar: Senhor, Tu és a minha luz. Respire fundo. Entregue o que ainda não entende e peça que essa luz ilumine sua mente, guie suas escolhas e revele o que é eterno em meio ao passageiro. Quando Davi fez essa declaração, ele não estava em um spa nem de férias. Ele estava cercado de adversários, ameaçado por inimigos, possivelmente escondido em cavernas. Mas ele sabia: se eu tenho a luz de Deus, nenhuma escuridão externa tem poder sobre mim. Hoje, você pode viver a mesma verdade. Você pode começar o seu dia não com medo, mas com fé. Não com pressa, mas com propósito. Não com reclamação, mas com revelação. Porque o Senhor é a sua luz. E se a luz já chegou, por que continuar no escuro? Você já sentiu aquele aperto no peito ao acordar? Aquela sensação de que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que? A mente começa a correr antes mesmo dos pés tocarem o chão. Os pensamentos atropelam a fé, e o coração frágil se enche de dúvidas. Esse é o cenário oculto de muitas manhãs. Uma guerra invisível, uma batalha espiritual silenciosa. E o inimigo neste campo tem um nome: ansiedade. Mas no segundo versículo do Salmo 27, Davi levanta uma espada contra esse inimigo. Ele pergunta: a quem temerei? E essa pergunta, feita com convicção, não está buscando uma resposta. Ela é a resposta. A ansiedade nasce de uma ilusão, a de que estamos sozinhos, de que não temos controle, de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. Ela se alimenta da nossa imaginação corrompida, que foca no pior cenário, e esquece o Deus que já venceu os maiores gigantes da história. Mas a pergunta de Davi corta esse ciclo. Se o Senhor é minha luz e salvação, quem pode realmente me ameaçar? Vamos ser honestos. Todos nós enfrentamos momentos em que o medo parece mais real que a fé. Quando os boletos se acumulam, quando a saúde dá sinais de fraqueza, quando os relacionamentos se desgastam, quando o futuro parece um nevoeiro. Nessas horas, a ansiedade bate na porta. E se você abrir, ela entra, se senta no sofá da sua mente e começa a ditar o ritmo do seu dia. Por isso, Davi nos ensina a confrontá-la logo cedo. E não com distração, não com técnicas vazias de pensamento positivo, mas com a verdade eterna de quem Deus é. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Repare a ordem. Oração primeiro, paz depois. A ansiedade não se vence com fuga, ela se vence com entrega. E aqui está uma prática poderosa. Antes de sair da cama, respire fundo e ore algo simples, mas verdadeiro. Senhor, eu não sei o que este dia trará, mas eu sei quem Tu és. E porque o Senhor está comigo, eu não preciso temer. Essa oração feita com sinceridade desarma as bombas emocionais que o inimigo tentou plantar na sua madrugada. Ela alinha seu coração com o céu antes que as pressões da terra tentem dominar. Outra prática. Mencione os nomes dos seus medos diante de Deus. Davi não escondeu seus temores. Ele os reconheceu, mas também os colocou sob a luz do caráter divino. Você pode dizer: Senhor, estou com medo de não conseguir pagar minhas contas, mas eu declaro que o Senhor é meu provedor. Senhor, estou preocupado com minha saúde, mas eu declaro que o Senhor é meu curador. A fé verdadeira não ignora a realidade. Ela apenas se recusa a deixar que a realidade tenha a última palavra. Lembre-se, ansiedade é como uma neblina densa. Parece grande, mas se dissipa com a luz. E quanto mais você foca em Deus, mais clara sua mente se torna. Quanto mais você ouve a voz de Deus, mais silêncio fazem as vozes do medo. Essa é a razão por trás da pergunta de Davi: a quem temerei? Ele sabia que havia inimigos lá fora, mas ele também sabia que havia um Deus muito maior dentro dele. Hoje, você tem a mesma escolha. Pode começar o dia ouvindo as previsões do noticiário,
Ou pode começar ouvindo as promessas do céu. Pode deixar a ansiedade moldar seu humor. Ou pode deixar a confiança em Deus moldar sua postura. A quem você dará ouvidos? Quem guiará seus pensamentos? A quem temerá? A resposta certa pode mudar completamente o rumo do seu dia. E mais do que isso, pode moldar um novo estilo de vida, baseado não no que o mundo diz, mas no que o Senhor já declarou. Porque aquele que começa o dia com Deus, encerra o dia em paz. Imagine um dia em que tudo parece desmoronar. A notícia que você mais temia chega. A porta que você esperava ver aberta permanece trancada. A ligação que você precisava não acontece. E por dentro, seu mundo começa a estremecer. Agora imagine, nesse mesmo dia dentro de você, um lugar secreto onde nada se abala. Uma fundação tão firme, tão inabalável, que mesmo que tudo ao redor caia, você permanece de pé. Essa é a imagem por trás da frase de Davi. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Uma fortaleza é mais do que um refúgio. É uma estrutura construída para resistir aos ataques mais intensos. Ela não impede que a guerra chegue, mas garante que ali dentro a vitória está protegida. Davi sabia o que era estar cercado por inimigos, mas ele também sabia onde estava a sua verdadeira segurança. A fortaleza dele não era sua habilidade como guerreiro, nem seus soldados, nem sua posição como rei. Era o próprio Deus. E você? Onde tem buscado a sua fortaleza? Será que tem sido nas suas próprias forças? Na sua conta bancária? No reconhecimento dos outros? Ou até mesmo em distrações como redes sociais, trabalho excessivo ou prazeres momentâneos? Tudo isso pode até dar a sensação de estabilidade, mas no primeiro abalo, tudo desmorona. Porque só existe uma fortaleza que não pode ser movida: o Senhor. Provérbios 18:10 diz: O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Veja bem, os justos correm para ela, ou seja, segurança espiritual não é algo automático, é uma decisão. Você escolhe onde vai ancorar a sua alma. Você decide qual será a base sobre a qual vai construir o seu dia. E a verdade é que todos os dias somos testados. Uma crítica pode balançar nossa autoestima. Um atraso pode testar nossa paciência. Uma notícia ruim pode estremecer nossa esperança. E se não estivermos firmados no Senhor, qualquer vento vira tempestade. Mas quando Deus é a sua fortaleza, não importa o que mude ao redor, o seu interior permanece firme. Isso não significa ausência de dor, mas sim presença de estabilidade. Não significa que você não vai chorar, mas que mesmo chorando, você sabe para onde olhar. Como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você quer ter um dia inabalável? Então, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer reunião, antes até de sair da cama, declare: Senhor, Tu és a fortaleza da minha vida. Hoje eu me escondo em Ti. Hoje eu não quero andar nas minhas próprias forças, mas descansar na Tua proteção. E aqui vai uma chave poderosa. O que está edificado em Deus, o inferno não pode destruir. As palavras que você planta em oração, os passos que você dá em obediência, as decisões que você toma com discernimento, tudo isso vai se tornando parte dessa fortaleza interna que te sustenta nos dias maus. E mais, essa fortaleza também te prepara para ser abrigo para outros. Quando você está firme, você pode sustentar quem está caindo. Quando você está fortalecido em Deus, você se torna a resposta para quem está vivendo o caos. Por isso, não construa sua base em sentimentos instáveis. Não confie no que é passageiro. Construa seu dia na rocha, porque a promessa é clara. Aquele que ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos, os rios, e a casa não caiu. Mateus 7, 24, 25. Hoje Deus te convida a edificar algo que o mundo não pode derrubar. E tudo começa com uma simples oração. Tu és, Senhor, a fortaleza da minha vida. Em Ti eu confio. Imagine por um instante. Você acorda e descobre que está cercado. Literalmente. Um exército inteiro, armado até os dentes, acampado ao seu redor. Nenhuma rota de fuga, nenhuma saída visível. O instinto natural? Pânico. Mas o que Davi escreve no Salmo 27 é quase inacreditável. Ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Como alguém pode ter essa paz em meio a um cerco?
A resposta está na certeza profunda de que a proteção de Deus é real, poderosa e presente. Davi conhecia bem os perigos da guerra, da traição, dos ataques. Ele foi perseguido por Saul, traições dentro do próprio palácio, lutas contra filisteus, gigantes, rebeliões. Mas ele também conhecia algo muito maior: a presença de um Deus que não abandona seus filhos nos momentos mais sombrios. E hoje, talvez o seu exército inimigo não seja composto por soldados reais, mas por dívidas que cercam sua mente, por más notícias que te atormentam, por problemas familiares, pressões no trabalho, diagnósticos médicos, pensamentos de fracasso. Eles não usam armaduras, mas têm o poder de paralisar a alma, se você não estiver guardado sob a proteção do Altíssimo. É aqui que entra uma verdade espiritual que você precisa cravar no coração. A proteção de Deus não é ausência de batalhas, é segurança em meio a elas. Muitas pessoas confundem fé com ausência de lutas. Mas a fé verdadeira se manifesta quando a luta chega e você permanece em pé, sabendo que está guardado por mãos invisíveis. Salmo 91 declara com firmeza: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você já parou para perceber quantos perigos Deus já te livrou sem que você sequer soubesse? Quantos acidentes evitados? Quantas palavras malignas silenciadas? Quantas armadilhas frustradas? A Bíblia está cheia de histórias de cerco, mas nenhuma delas termina com o justo sendo derrotado. José foi cercado por mentiras e Deus o exaltou. Daniel foi cercado por leões e Deus o livrou. Eliseu foi cercado por um exército e Deus abriu os olhos do seu servo para ver os exércitos celestiais muito maiores ao redor deles. Quando o medo tentar te cercar, lembre-se: o céu também está cercando você. A presença de Deus não é apenas uma ideia, ela é um escudo. Salmo 3:3 diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, o que fazer quando você se sente sitiado pelas circunstâncias? Primeiro, declare a verdade de Deus em voz alta. A fé vem pelo ouvir, e a sua alma precisa ouvir a palavra mais do que os seus medos. Diga: mesmo cercado, eu confio. Mesmo pressionado, eu descanso, porque Deus está comigo. Segundo, olhe para cima. Não se concentre no tamanho do exército inimigo. Concentre-se no tamanho do seu Deus. Quem olha para o problema perde a visão da promessa. Mas quem fixa os olhos no Senhor encontra forças que o inimigo não consegue entender. Terceiro, louve no meio do cerco. Sim, louve, porque o louvor muda a atmosfera. Paulo e Silas estavam cercados por grades e guardas, mas quando louvaram, a prisão tremeu, as correntes caíram e a presença de Deus se manifestou. Hoje, talvez você se sinta cercado, mas aqui está uma verdade. Não importa quem está ao redor de você, importa quem está dentro de você. E se Cristo está em você, então não há cerco capaz de te vencer. A fortaleza de Deus te envolve. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. A palavra é o seu escudo. E se o inimigo te cerca, é porque Deus quer mostrar que é maior do que qualquer batalha. Então, levante-se com ousadia. Respire fundo e diga: ainda que um exército se acampe ao meu redor, eu não temerei, porque a proteção do meu Deus é real. Entre todas as petições que Davi poderia fazer, uma se destaca como o verdadeiro clamor de sua alma. Ele não pede riquezas, nem vitórias, nem estabilidade política, nem saúde ou reconhecimento. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27:4. Essa declaração é, sem dúvida, uma das mais puras e intensas demonstrações de intimidade com Deus em toda a Escritura. Davi tinha um coração faminto, não por soluções imediatas, mas pela presença contínua. Ele sabia que na presença tudo o que era necessário fluía naturalmente. E hoje, Deus te convida a esse mesmo tipo de relacionamento. Você já percebeu como somos treinados a buscar respostas? Oramos por portas abertas, cura, reconciliação, provisão, e tudo isso é legítimo. Mas há um nível mais profundo de fé, um nível onde você entende que a maior resposta que você pode receber é a presença de Deus. Muitos querem o milagre, mas poucos desejam o Deus do milagre. Muitos correm atrás da bênção, mas poucos descansam nos braços do abençoador. Davi, mesmo cercado de problemas, escolheu focar naquilo que era eterno, contemplar a beleza do Senhor. E o que isso significa na prática? Significa que antes de correr para resolver os problemas do dia,
Você para se encantar com quem Deus é. Você se permite ser impactado pela santidade, pela fidelidade, pela misericórdia dele. Você troca a pressa pela presença. Você transforma sua casa em um templo, sua manhã em um altar, seu coração em uma morada. Há poder em começar o dia assim. A presença de Deus traz luz para decisões difíceis. Ela renova as emoções. Ela traz discernimento quando tudo parece confuso. Ela cura feridas que ninguém vê. Ela fortalece o espírito quando a carne está cansada. Moisés, em Êxodo 33, disse: "Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui." Ele sabia, um povo pode ter terra, liderança, estratégia, mas sem a presença de Deus, tudo se torna vazio. Agora pense, quantas vezes você já buscou respostas, mas saiu da oração ainda ansioso? Talvez seja porque você estava buscando a mão de Deus, mas não o rosto de Deus. Há uma diferença. A mão resolve, o rosto revela. A mão te dá o que você precisa. O rosto te transforma no que você foi criado para ser. Davi diz que buscará isso todos os dias da sua vida. Ou seja, não é um evento isolado, é um estilo de vida. É escolher todos os dias se sentar aos pés do Mestre, como Maria fez em Lucas 10, enquanto Marta se ocupava com as tarefas. Jesus olhou para Maria e disse: "Ela escolheu a melhor parte." Você quer a melhor parte do seu dia? Comece buscando a presença. Não pela necessidade de ver resultados, mas pela urgência de ser preenchido. Porque o coração humano foi criado para isso, habitar com Deus. A presença não depende do lugar. Ela depende da fome. Você pode experimentá-la em um quarto simples, num ônibus lotado, no intervalo do trabalho. Ela está acessível. Ela está disponível. Mas ela não se impõe. Ela é buscada. E é isso que Davi diz: "E a buscarei." Hoje faça essa escolha. Antes de pedir soluções, diga: "Senhor, quero a tua presença." Antes de listar seus problemas, declare: "Mostra-me tua beleza, tua glória, tua santidade." Porque quem encontra a presença, descobre que já encontrou tudo o que realmente importa. Há momentos na vida em que as palavras não bastam. O coração aperta, os olhos se enchem de lágrimas e parece que o mundo desabou por dentro. São dias em que tudo que você queria era fugir, de situações, de pessoas, de memórias, de si mesmo. Dias em que você não quer ouvir conselhos, mas precisa desesperadamente de consolo. É nesses momentos que o Salmo 27 brilha com uma promessa que atravessa séculos e toca a alma com poder. "Pois no dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará." Salmo 27, 5. Você consegue sentir o abraço espiritual dessas palavras? No dia da adversidade. Não se trata de se vier, mas de quando vier. Porque Davi sabia: os dias difíceis são inevitáveis, mas também sabia que o refúgio de Deus é garantido. Vamos entender esse versículo em 3 partes. Primeiro, me ocultará no seu pavilhão. O pavilhão era uma tenda usada pelos reis durante as batalhas. Uma tenda real, de honra e proteção. Deus está dizendo: quando você for atingido pela dor, eu não apenas te acolherei, eu te levarei para perto de mim, para o meu espaço secreto, onde ninguém pode te alcançar. Segundo, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Davi está falando de um lugar ainda mais profundo, um esconderijo dentro do santuário, um espaço reservado, separado, sagrado. Isso é poderoso. Não é apenas proteção física, é proteção emocional, espiritual, íntima. É Deus escondendo você não de tudo, mas daquilo que te destruiria se continuasse te atingindo. Terceiro, sobre uma rocha me elevará. Após esconder, Deus não apenas protege, Ele restaura, Ele eleva, Ele reposiciona. Porque o esconderijo de Deus não é fuga covarde, é um lugar de cura e reposição. Quantas vezes em meio à dor, tudo o que você queria era desaparecer, sumir por um tempo, se esconder da pressão, do medo, da vergonha, da perda? Pois saiba, Deus tem um lugar assim para você. E esse lugar se chama presença. Sim, presença. Porque o esconderijo de Deus não é geográfico, é relacional. É o momento em que você se rende. Quando dobra os joelhos e diz: Pai, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Tu sabes. E nesse instante, algo sobrenatural acontece. Não necessariamente ao seu redor, mas dentro de você. O medo perde força, o caos se cala, a alma encontra paz no meio da tempestade. Jesus também buscava esse refúgio.
Mesmo sendo filho de Deus, ele se retirava para orar, para estar com o Pai. Porque ele sabia: ninguém vence a pressão pública sem antes encontrar força no esconderijo secreto. E você, tem buscado esse lugar? Ou tem vivido exposto, ferido, sobrecarregado? Tem tentado enfrentar o mundo com as próprias forças? Ou tem corrido para o lugar onde o inimigo não pode te tocar? Há um convite hoje. Entre no esconderijo do Altíssimo. Pare por alguns minutos. Feche os olhos. Respire fundo. Diga em oração: Senhor, esconde-me em Ti. Coloca-me no Teu pavilhão. Protege minha mente. Acalma minha alma. Guarda meu coração. E confie. Ele faz isso. Ele fez por Davi. Ele faz por você. E quando o tempo da dor passar, porque passará, você sairá desse lugar mais forte, mais curado, mais sensível, mais dependente de Deus. E então você entenderá que aquele esconderijo não foi sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque quem aprende a se esconder em Deus, depois se levanta sobre a rocha com autoridade e graça. A espera é uma das maiores provações da alma humana. Vivemos em uma geração imediatista, onde tudo precisa ser rápido, prático e instantâneo. Mas Deus, o Deus eterno, opera em outra frequência. Ele trabalha no tempo da fé, no ritmo do propósito, no compasso da eternidade. Davi, que escreveu o Salmo 27, conhecia bem o sabor amargo da espera. Foi ungido rei enquanto ainda era um jovem pastor. Mas demorou muitos anos, enfrentou guerras, traições, desertos e lágrimas até ver a promessa se cumprir. É por isso que ele termina o Salmo com esse clamor tão profundo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Essa não é uma sugestão. É uma ordenança espiritual. É um apelo direto à alma ansiosa, ao coração abatido, à mente cansada. Espere, não desista. Aguarde no Senhor. Ele está trabalhando mesmo em silêncio. Mas o que significa de fato esperar no Senhor? Primeiro, esperar não é passividade. Esperar é um ato ativo de fé. É manter-se posicionado, mesmo quando tudo grita para você largar tudo. É continuar orando, mesmo quando parece que Deus não responde. É continuar servindo, mesmo quando não há reconhecimento. É seguir adorando, mesmo quando as lágrimas escorrem no silêncio. Esperar é confiar que Deus está preparando algo, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. A espera produz maturidade. Ela revela intenções. Ela fortalece raízes. E, acima de tudo, ela nos transforma à imagem de Cristo, que também esperou. Lembre-se, Jesus esperou 30 anos para 3 anos de ministério. José esperou 13 anos para se tornar governador. Abraão esperou 25 anos por Isaque. E em todos esses casos, o tempo de espera não foi tempo perdido, foi tempo de preparação. Anima-te, diz Davi. Essa palavra é uma arma espiritual, porque desanimar é o que o inimigo mais quer. Se ele conseguir te desanimar, ele te paralisa. Mas quando você decide se animar, mesmo sem motivo aparente, você está dizendo: eu ainda não vejo a resposta, mas eu confio no Deus que responde. E aqui está o ponto mais bonito. Ele fortalecerá o teu coração. Você não precisa fingir que está forte. Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa esperar. E Ele mesmo fará a obra dentro de você. Há dias em que o milagre ainda não chegou, mas o coração já está mais forte, a mente mais firme, a fé mais viva. E isso, querido ouvinte, é um sinal de que Deus está agindo. Então, se você está enfrentando uma estação de espera, se você está terminando dias com mais perguntas do que respostas, se as orações parecem ecoar no vazio, não desista. Espere no Senhor. Lembre-se do que Isaías escreveu. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Comece o seu dia com essa esperança e termine o seu dia com essa certeza. Deus nunca se atrasa. Ele não perdeu o controle. Ele não te abandonou. Enquanto você espera, Ele fortalece. Enquanto você confia, Ele trabalha. Enquanto você caminha, Ele prepara o milagre que você nem imagina. Espera no Senhor, anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não foi sorte. Foi graça. Foi o Espírito Santo que te guiou até esta mensagem, porque Ele sabia exatamente o que sua alma precisava ouvir hoje.
O Salmo 27 não é apenas um texto antigo, é um mapa, um roteiro espiritual, uma bússola para dias incertos, uma âncora para tempos turbulentos. Hoje você foi conduzido por 7 verdades que não são apenas consolo, são fundamentos. São verdades que, se guardadas no coração, podem mudar não apenas o seu dia, mas sua maneira de viver. Você descobriu que Deus é sua luz, e por isso não precisa mais acordar com medo. Você aprendeu que a ansiedade pode ser silenciada pela presença do Pai. Entendeu que Ele é a fortaleza da sua vida e que, mesmo cercado por problemas, você pode estar seguro. Você foi lembrado de que, mesmo quando o cerco aperta, Deus está cercando você. Foi desafiado a buscar não apenas bênçãos, mas a própria presença dEle. Foi acolhido com a promessa de um esconderijo divino em tempos de dor. E, finalmente, foi restaurado na esperança de que esperar em Deus é um ato de coragem e fé. Agora respire fundo. Não importa como começou seu dia, você pode terminar com a certeza de que não está sozinho, que há uma fortaleza invisível ao seu redor, que há um Deus que te vê, que te escuta, que te ama e que te protege com zelo e fidelidade. Mas não guarde isso só para você. Se essa mensagem tocou o seu coração, então compartilhe, porque tem alguém agora, neste exato momento, orando por uma resposta. E talvez, através da sua atitude, essa resposta chegue até ela. Nos comentários escreva: eu escolho confiar no Senhor todos os dias da minha vida. E se você deseja que eu ore por você, deixe seu pedido de oração. Eu quero interceder por você, pela sua família, pelos seus sonhos. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias uma nova palavra, uma nova oração e uma nova chance de recomeçar com Deus estão sendo preparadas especialmente para fortalecer sua fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza com luz, força e esperança. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Você não está sozinho. Deus está contigo, hoje e sempre. Até a próxima oração. E lembre-se, quem começa o dia com Deus, termina o dia em paz.